Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, vamos para mais uma resolução de uma questão do ENAD, nesse momento agora de Química Orgânica, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Jonathan, eu também faço parte de PET Química na UFRN. Vamos lá? Vamos ler primeiro o enunciado da questão. A questão é a questão de número 17 do ENAD de 2014. Álcools são intermediários em síntese orgânica e suas reações de oxidação levam à formação de compostos carbonilados. A reação de oxidação de álcools ocorre em diferentes reagentes, como, por exemplo, oxigênio molecular em presença de cobre metálico a altas temperaturas, ou quando tratados com dicromato de potássio em meio fortemente ácido. Aí está a representação, e eu peço que vocês prestem muita atenção nesse fortemente ácido, tá bom? Ou com permanganato de potássio. A representação molecular está ao lado. Se o álcool em questão for primário, esses últimos reagentes não são uma boa alternativa quando se deseja preparar aldeídos. A gente vai saber mais o porquê. Para tal situação, pode-se empregar o reagente de Collins, um complexo de piridina com óxido de crômio 4, representação está logo à direita, ou clorocromato de piridina, comercialmente nomeado com a sigla PCC. A fórmula molecular está presente ao lado também. No esquema seguinte, são mostrados os produtos da reação do composto 1 com os reagentes descritos acima, que caracterizam uma oxidação branda. Aqui está a representação da figura, o composto 1, essa molécula, esse ciclo aí em cima, com essa hidroxila, representando um álcool secundário, e ele me dá duas reações. A primeira reação é a seguinte, eu tenho PCC, certo? Que me dá esse composto 2 em 88%. E eu tenho o composto 3, que vem da oxidação do reagente de Collins, que ele me dá um rendimento de 76%. Tá? Agora, a gente vai analisar o que é que ele expõe sobre esses compostos e vamos estudar, vamos resolver a questão baseando na teoria de química orgânica de compostos carbonilados, certo? A respeito das reações de oxidação apresentadas, avalie as acessões a seguir e a relação proposta entre elas. Ele me dá a primeira afirmativa. A reação que leva os produtos 2 e 3 é uma reação de oxidação na qual somente o grupo OH do álcool secundário sofre oxidação. Aí, ele diz por quê e me dá a afirmativa 2. Na formação do composto 2, as condições de reações são básicas e provocam uma clivagem no grupo acetal, que sofre hidrólise e forma um triol. O triol é, então, oxidado, levando ao composto 2. Então, o que é que ele me diz aqui? Ele me dá duas acessões e ele quer saber a veracidade dessas acessões e também quer saber se uma é justificativa da outra. Então, para a gente poder analisar isso, a gente precisa, primeiro, ver os parâmetros que são colocados nessas acessões e saber a veracidade delas, se tem alguma coisa ali que não condiz com a realidade. Então, disso, as acessões aí, as alternativas, a gente vai analisar elas somente no final. Para a gente poder responder essa questão, em primeiro ponto, a gente precisa fazer uma relembrança, sobre a oxidação de álcools. Como foi posto no enunciado da questão, mas também reforçando agora, quando eu tenho um álcool primário, alguns reagentes eles não conseguem sintetizar, oxidar o álcool primário ao aldeído. Porque o aldeído ele é uma espécie altamente reativa. Então, se eu colocar um oxidante mais forte, um determinado oxidante com um potencial de oxidação mais pesado, eu não vou conseguir oxidar o aldeído, porque o aldeído vai reagir com esse agente oxidante. Então, o que acontece? Para mim poder ter o aldeído, eu preciso ter uma oxidação mais branda. E essa oxidação mais branda, eu tenho que ter um reagente com um potencial oxidativo mais baixo. Porque se eu tiver uma oxidação mais forte, um agente oxidante com potencial oxidativo mais forte, então eu vou passar o álcool primário para um ácido carboxílico diretamente. Ele vai passar pelo aldeído por ser um intermediário da oxidação, porém o aldeído vai oxidar para o ácido carboxílico. Então, para mim poder sintetizar o aldeído, eu preciso ter condições específicas
que vai ser mostrados logo em seguida. Mas antes disso, a gente vai relembrar também da oxidação do álcool secundário e do álcool terciário. O álcool secundário não importa o oxidante que eu use. É um alto potencial oxidativo com baixo potencial oxidativo. Devido à sua estrutura, o álcool secundário oxida para acetona, somente. Acetona, a gente pode oxidar acetona para um éster, mas são condições específicas, envolve uma reação de oxidação específica, que não vai ser abordado na resolução dessa questão. E o álcool terciário, ele não sofre oxidação com qualquer agente oxidativo. O álcool terciário, em um agente oxidativo, na presença desse agente, ele vai permanecer um álcool terciário, não sofre oxidação, certo? Agora a gente também precisa relembrar de um outro tópico, agora nesse caso referente a reações de aldeídos e cetonas. Mas antes disso, a gente vai relembrar um pouquinho quais são os agentes oxidativos que a gente utiliza em síntese orgânica. Os mais utilizados, como mostrado na questão, são o clorocromato de piridínio, que é o nosso PCC. Esse é um agente oxidante com baixo potencial oxidativo. Ou seja, para mim poder sintetizar um aldeído a partir de um álcool primário, eu preciso usar somente PCC. Se eu usar o dicromato de sódio ou de potássio em meio ácido, ou permanganato de potássio, eu vou passar para o ácido carboxílico instantaneamente. A reação vai me dar o ácido carboxílico. Acetona, o álcool secundário para acetona, qualquer um desses três reagentes eu posso utilizar sem problema nenhum. E o álcool terciário, na presença desses agentes oxidantes, eu não vou ter nenhum tipo de resposta. Certinho? Vamos continuar. Agora a gente vai relembrar a reação da formação de cetal ou acetal, dependendo da minha estrutura carbonilada. Acetal se for um aldeído e cetal se for uma acetona. E esse tipo de reação é chamada adição nucleofílica à carbonila. Por quê? Porque eu tenho uma espécie carregada negativamente, que é denominado nucleófilo, e a minha espécie carbonilada é chamada de eletrófilo, é uma espécie que é deficiente em elétrons. Não a estrutura em si, mas se um carbono da carbonila é deficiente em elétrons. Então, por ele ser deficiente em elétrons, ele é um centro reativo no composto carbonilado. Então, o nucleófilo ataca, reage com o carbono da carbonila. Para a gente poder sintetizar, antes disso, eu só queria lembrá-los que um cetal ou um acetal é uma estrutura onde um determinado carbono ele está ligado a dois grupos OR. Esse R é um grupo alquilo. Mais à frente do mecanismo vocês vão entender o que significa. Mas para isso, vale lembrar uma coisa. Para mim poder sintetizar essas espécies, eu tenho que ter um meio ácido. Senão, não vou conseguir. Eu quero que vocês prestem atenção também que essa reação ela é reversível. Ou seja, se eu colocar uma grande quantidade de ácido, eu posso sintetizar uma grande quantidade para formar o acetal. Mas se eu colocar muita água, ele sofre hidrólise e volta para o meu composto carbonilado. Então, eu preciso controlar muito bem a reação para que a formação do cetal ou do acetal seja efetiva. Então, como eu coloco ele em meio ácido, a minha carbonila, por o oxigênio ter pares de elétrons livres, ele é um sítio nucleofílico, então a primeira coisa que acontece em meio ácido, o oxigênio da carbonila é protonado. Para que isso? Para mim ativar, entre aspas, a carbonila. Jonathan, o que significa ativar? Significa eu deixar a carbonila mais reativa, mais deficiente em elétrons, para que o meu nucleófilo possa reagir com o meu composto carbonilado de uma forma mais efetiva, sem ter impedimentos. Então, assim que eu adiciono o ácido, o álcool, uma molécula de álcool, é a única coisa que eu posso reagir a um álcool, para formar o cetal ou o acetal. O álcool, a partir do seu par de elétrons de oxigênio, ataca o carbono da carbonila, fazendo com que a ligação dupla vá para o oxigênio e estabilize essa carga positiva que foi deixada pela protonação do oxigênio. Com isso, eu tenho essa espécie intermediária, esse intermediário tetraédrico, onde tenho esse oxigênio ligado a um grupo R, esse R pode ser qualquer grupo alquil, ligado a esse hidrogênio, então esse oxigênio fica positivo. Então ocorre uma troca de prótons, que é chamado de prototropismo, onde esse próton, esse hidrogênio, vai para a hidroxila, formando agora, em vez de a hidroxila, que é um grupo de saída muito ruim, tornando agora em água, que é um bom grupo de saída. Logo em seguida que essa reação acontece, eu restauro a minha dupla
com o meu carbono, expulsando essa molécula de água. Fazendo o quê? Essa espécie aí, mantém esse OR com uma dupla, certo? Fazendo com que outra molécula de álcool ataque esse carbono e faça agora a síntese final do meu acetal. Como eu tenho esse hidrogênio ligado a esse oxigênio, a molécula de água que saiu como um grupo de saída, agora é usado para abstrair esse hidrogênio, para formar então o meu grupo cetal, se o meu composto carbonilado for uma acetona, ou acetal, se o meu composto carbonilado for um aldeído. Se vocês prestarem atenção, um único carbono, que era o carbono da carbonila, agora está ligado a dois grupos OR. Esse grupo OR é um grupo oxigênio e esse R pode ser qualquer grupo alquilo. Tem que ser um carbono ligado diretamente a esse oxigênio. Belezinha? Espero que tenham entendido. Se vocês não entenderam, fala aqui nos comentários abaixo. A gente vai tentar responder vocês o mais rápido possível. Tá certo? Então, agora, depois que a gente viu essas reações, essas propostas, a gente pode agora ter condições de analisar as afirmações isoladamente e assim ver a veracidade dessas informações. Então, vamos analisar agora a primeira seção. Ela diz o seguinte, que a reação que leva os produtos 2 e 3 é uma reação de oxidação, tudo bem, na qual somente o grupo OH do álcool secundário sofre oxidação. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho meu composto 1, representado do lado esquerdo, aí do slide. Eu tenho a reação com o PCC, tá bom? Que é para a formação do composto 2. E eu tenho aí o quê? Um aldeído em sua extremidade. Tenho uma acetona lá embaixo e tenho esse álcool terciário que não foi oxidado. Mas antes, por que isso aconteceu? A presença desse aldeído nos faz perceber uma coisa, que na presença de PCC, para mim poder formar aldeído, significa que esse aldeído veio de quem? Veio de um álcool primário. Então, antes desse aldeído, na abertura desse ciclo, eu tinha um álcool primário. Ah, Jonathan, por que então você falou da reação de cetal e acetal? Porque é justamente o que o composto 1 é. Se vocês prestarem atenção, se eu colocar ele meio ácido, certo? Lembrando que para me poder fazer essa reação tem que estar em meio ácido. Com isso, primeiro eu abro esse acetal. Colocar ácido e água, certo? Nesse caso, teria que colocar muita água para acontecer a hidrólise dessa reação, mas ainda assim em meio ácido. E nessa abertura, essas duas ligações que estão em vermelho são justamente o composto carbonilado, com a qual essa estrutura aí que está presente ao lado da reação reagiu. Esses dois grupos álcool, tanto o álcool terciário, que não foi oxidado, como o álcool primário, que foi oxidado ao aldeído, eles reagiram com a acetona, que é essas duas ligaçõezinhas em vermelho que eu destaquei, para poder formar o composto 1. Então, quando eu abro esse composto, eu separo numa molécula que só tinha hidroxila e no meu composto carbonilado. A molécula que só tinha hidroxila, eu tenho hidroxila primária, que me dá um álcool primário, hidroxila secundária, que me remete a um álcool secundário, e uma hidroxila terciária, que me remete a um álcool terciário. Depois dessa abertura desse anel, desse cetal, né, que é uma cetona que reagiu, desse cetal, o agente oxidante, no caso é o PCC, pode reagir com essa molécula oxidando o álcool primário, a aldeído, o álcool secundário, a acetona, e o álcool terciário permanece intacto. Então, se a gente reler, a reação que leva os produtos 2 e 3 é uma reação de oxidação, no qual somente o grupo OH do álcool secundário sofre oxidação, a gente pode dizer, então, que essa afirmativa ela é falsa. No composto 2, não é somente o grupo OH do álcool secundário que sofre oxidação. No composto 3, sim. Se você olhar lá no início, se você quiser voltar o vídeo e olhar lá no início, o ciclo, o cetal formado para formar o produto 3, ele não é aberto. Por ele não ser aberto, o álcool primário, ele não oxida, ele permanece intacto. E somente o álcool secundário reage, oxida para uma acetona. Se a questão tivesse dito somente o composto 3
e o grupo hidroxila do álcool secundário sofre oxidação, estaria correto. Mas o composto 2, não. O composto 2 oxida um álcool primário e um álcool secundário. Então, essa afirmativa, ela é falsa. Belezinha? Vamos analisar agora a segunda afirmativa. Ela diz o seguinte: na formação do composto 2, as condições de reações são básicas, olha o destaque, e provocam a clivagem do grupo acetal. A escrita da prova estava acetal mesmo, por isso que a gente deixou assim, mas o correto, como eu mostrei a vocês, como ele reagiu com uma cetona, então o correto seria cetal. Não sabemos se essa questão foi anulada, pelo gabarito da prova, se vocês analisarem, ele não foi anulado, certo? Então, acho que alguns não perceberam esse detalhe, mas não vinha muito em questão. Mas o correto é cetal. Continuando. Esse grupo que sofre hidrólise e forma um triol. O triol é, então, oxidado, levando ao composto 2. Qual é o erro dessa alternativa? A condição. Ele me diz que a condição dessa reação é básica. Não é. A condição para que essa reação aconteça é ácida. Para que ela possa acontecer, efetivamente, ela é ácida. Então, só por causa disso, a gente pode informar que essa alternativa, ela também é falsa. Por quê? Porque a condição da reação não está correta. Aí diz que a condição é básica, mas ela acontece em meio ácido. Certo? Então, a afirmativa 1 e 2 são falsas. Então, agora a gente pode analisar as alternativas, analisando cada uma delas. A resposta correta é a letra E. As asserções 1 e 2 são proposições falsas, mas a gente vai ver cada uma das asserções, cada uma das alternativas, para poder ver se, por algum acaso, não tenha duas respostas corretas. A asserção 1 diz que as duas proposições são verdadeiras, está errado. A letra B diz que as duas são verdadeiras, está errado. A C diz que a asserção 1 é verdadeira, já vimos que ela é falsa, está errado. A D diz que a asserção é falsa, correto. E a 2 é uma proposição verdadeira, está errado porque também é falsa. E a letra E, as asserções 1 e 2 são proposições falsas. Essa é a resposta da nossa questão. Certinho, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a resolução dessa questão, sobre algum passo que não ficou muito claro para vocês, comenta aqui embaixo. A gente vai estar em contato, a gente vai responder para vocês, vai tirar as dúvidas o mais rápido possível. Tá bom? Sigam a gente nas nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente está aqui, tá certo? Prontinhos para tirar as dúvidas de vocês e ajudar vocês no que for preciso, tá certo? Se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha para os amigos, para poder ajudar a nossa divulgação e até a próxima resolução. Tchau, tchau!